Para você, começando o nosso Sport BG desta quarta-feira, quinta-feira, começando nosso Sport BG, ao som do hino do Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2022. A festa dos jogadores levantando a taça, tetracampeão Flamengo, 4 títulos. Foi no sufoco, foi nos pênaltis, o jogo terminou empatado em 1-1. O Flamengo vencia até a metade do segundo tempo. O Corinthians arrancou o empate, levou para os pênaltis, mas o Mengão levou a melhor na decisão das penalidades máximas, olha só. Qual o tamanho de uma final? Qual a grandeza de conquistar um título como a Copa do Brasil? Depende. Quando os times com as maiores torcidas do país se encontram na decisão, se torna imensurável. Flamengo e Corinthians se enfrentaram em um jogo histórico no Maracanã. Um gol teve o poder de fazer o tempo parar. Logo aos 6 minutos, Everton Ribeiro achou Pedro, que buscou um espacinho por baixo do goleiro Cássio. Para mais de 50 mil rubro-negros, nada era mais importante do que comemorar. Para mim, independente do fato de eu ser flamenguista, né, ele tem um motivo muito especial, que é o fato de eu poder estar junto com meu filho, participando de uma primeira final, né, do Flamengo, uma Copa do Brasil. Coração rubro-negro, né, é uma alegria, o Flamengo arrasta multidões, é um sentimento que deixa a gente muito feliz. O Flamengo é tudo. É jogo da vida. Pude estar aqui há 9 anos atrás, em 2013, na última conquista da Copa do Brasil, e hoje mais uma disputa, e pai quente, Flamengo fazendo sendo campeão. É importante demais para nós, somos torcedores do Nordeste, que viemos de longe, poder chegar aqui e ver o Flamengo ser campeão. O Corinthians começou a se encontrar em campo no segundo tempo. Juliano aproveitou a sobra e chutou para deixar tudo igual. Os torcedores do Timão passaram a cantar mais alto. No tempo normal, 1-1, decisão nos pênaltis, e Felipe Luiz perdeu logo de cara. Vantagem do Corinthians, até Fagner chutar no travessão e Matheus Vital para fora. Sobrou para o lateral Rodinei se tornar o herói do título. O Flamengo conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Troféu que os jogadores dessa geração tão vitoriosa do time levantaram pela primeira vez vestindo essa camisa. Título que pode dar ainda mais confiança para o rubro-negro buscar a Libertadores da América esse mês. Parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Uma linda festa dentro do Maracanã, porque fora. Antes e depois da partida foi marcado por confusões. Torcedores de Flamengo e Corinthians primeiro tentaram invadir o estádio, depois fizeram tumulto na hora de ir embora. Olha só. O trânsito no entorno do estádio ficou lento. Afinal, milhares de torcedores queriam soltar o grito de campeão. Mas alguns torcedores sem ingresso tentaram invadir o estádio do Maracanã. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um grupo entrando pelo portão destinado à imprensa. Eles logo são surpreendidos por policiais militares. Pedras e cacos de garrafas de vidro ficaram espalhadas pelo asfalto. As tentativas de invasão persistiram em diferentes pontos, como a invasão ao prédio do Museu do Índio, com a intenção de acesso ao portão E. O policiamento foi reforçado para garantir o acesso dos torcedores de ambos os clubes ao estádio do Maracanã. Depois do dramático empate em 1-1 no tempo normal, o Flamengo venceu o Corinthians por 6-5 nos pênaltis
E agora, o Rio de Janeiro comemora o tetracampeonato rubro-negro na Copa do Brasil. E no próximo dia 29 tem mais emoção, com a final da Libertadores em jogo único entre Flamengo e Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, no Equador. Se vencer, o rubro-negro conquista o tricampeonato da América, para delírio da torcida. O João também veio de longe para ver o time do coração conquistar mais um título. E olha que foi a primeira vez dele numa final. Eu vim de Campo Grande, MS. Longe pra caramba, longe demais para ver o teu time ser tetracampeão. Pra ver o meu Mengão, a gente viaja até pra onde for, né? Tô querendo ir pra agora pra Guayaquil, né? Pra Libertadores. Pra Libertadores. Depois da partida, o desafio era voltar para casa. As estações do metrô em volta do Maracanã ficaram abertas 1 hora após o término da partida. Quem dependia dos ônibus teve dificuldade para encontrar algumas linhas. Sem alternativa, muitos torcedores tiveram que voltar de táxi ou pedir um transporte por aplicativo. Em meio à saída dos flamenguistas, também teve confusão e correria. De acordo com a Polícia Militar, ao menos 41 pessoas foram presas e levadas para o Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos no Maracanã. O policiamento na região seguiu reforçado durante a madrugada. Tropas de choque ficaram posicionadas aguardando a saída dos torcedores corintianos. Às 2 horas da manhã, parte da torcida começou a descer as rampas de acesso ao estádio. Dezenas de ônibus com os torcedores corintianos foram escoltados por equipes da Polícia Rodoviária Federal e também da PM até a Via Dutra, na divisa entre o Rio e São Paulo. Para os flamenguistas, a quinta-feira amanheceu mais bonita, com as cores do tetracampeão. É lamentável, né? Essa turma estraga todo o espetáculo, algo tem que ser feito com eles para acabar com esse tumulto que eles fazem antes e depois das partidas. Vamos falar agora de futebol europeu, vamos conferir os gols dos principais jogos que aconteceram ontem. Na tela, então, os gols do futebol europeu, começando com Elche e Real Madrid pelo campeonato espanhol. E o líder Real Madrid venceu 3-0. Valverde marcou o primeiro, Benzema o segundo e Asensio fechou o placar 3 para o Real. Agora imagens da vitória do Liverpool. O gol foi marcado pelo Darwin Núñez, 1-0 contra o West Ham. Manchester United venceu o Tottenham 2-0. Fred marcou o primeiro e Bruno Fernandes marcou o segundo. E o Cristiano Ronaldo nem entrou na partida e foi embora antes do jogo acabar. O clima é terrível lá em Manchester. Agora imagens da Copa da Inglaterra. O Bayern de Munique goleou o Augsburg 5-2. O primeiro gol foi do Augsburg. Pedersen marcou o gol, Choupo-Moting marcou o gol de empate, Kimmich virou, Choupo-Moting fez o terceiro do time do Bayern de Munique e agora estamos vendo o quarto gol que foi marcado contra o gol do Augsburg, foi marcado pelo Upamecano, 3-2, Jamal fez o quarto e Davis fechou a goleada do Bayern. O Borussia Dortmund também venceu o Hannover 2-0. Moukoko marcou o primeiro e Bellingham marcou o segundo, 2-0 para o Borussia Dortmund contra o time do Hannover. Esses os jogos dos campeonatos pela Europa, campeonato espanhol, campeonato inglês e Copa da Alemanha. Uma revista listou os 50 melhores técnicos de futebol em 2022. O técnico português Abel Ferreira e o brasileiro Tite, da seleção canarinho, aparecem nesta lista. Olha só. A revista 442 divulgou a lista dos 50 melhores técnicos do mundo em 2022. E apesar de ser um ranking focado no futebol europeu, 2 treinadores do futebol brasileiro se destacam. O português Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, aparece na 26ª colocação. Ele é o treinador mais bem colocado entre os que não dirigem um clube ou seleção de futebol europeu. Seu bom desempenho no Verdão foi comparado ao trabalho de José Mourinho, atual técnico da Roma, da Itália. Outro destaque é Tite, da seleção brasileira. O treinador aparece na 32ª colocação geral, uma atrás do argentino Marcelo Gallardo, do River Plate. Esses 3 foram os únicos que atuam fora do futebol europeu em uma lista de 50 nomes. O primeiro colocado geral foi o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, campeão inglês e semifinalista da Liga dos Campeões na última temporada. O segundo lugar ficou com o italiano Carlo Ancelotti, campeão espanhol e da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.
Será que tá com moral o Abel Ferreira, hein? O único que atua no futebol brasileiro, o Tite é técnico da seleção, e o Galhardo, que é o técnico do River Plate, né? Tá de saída de lá. Aqui o Marcelo Galhardo faz um excelente trabalho no River Plate, conquistou 2 Libertadores, uma porrada de título lá na Argentina. Realmente grandes técnicos listados aí por esta revista. Vamos agora conferir os jogos que acontecem nessa quinta-feira à noite. Tem Campeonato Brasileiro Série A, jogo atrasado, São Paulo e Coritiba, que não aconteceu por conta da final da Copa Sul-Americana, é hoje, às 8 horas da noite, no estádio do Morumbi. Tem também Série B, hoje à noite, uma única partida pelo Campeonato Brasileiro Série B. Ponte Preta e CSA às 9h30 da noite. Jogo importante para o CSA que briga contra o rebaixamento. E claro, amanhã eu trago os resultados e os gols dessas partidas para você. Nosso Esporte BG de hoje fica por aqui. O Balanço Geral segue com o Romo e amanhã eu tô de volta. Até mais.